Você já se sentiu inseguro quanto àquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos? Aquele sentimento de incapacidade frente à tamanha obra que o Senhor te entregou. Eu não sei você, mas esse sentimento já passou por mim. Aqueles pensamentos como eu não consigo, não dou conta, é muito grande, é além do que eu possa abarcar ou assegurar com as minhas mãos. E esse sentimento, ele precisa de confronto com a palavra, porque ele precisa ser transformado em segurança e convicção no Senhor. Eu acho incrível que Jesus ele chama os discípulos para segui-lo, sabendo das suas incapacidades. Se a gente olhar para eles, eles eram pessoas simples, do cotidiano, mas mesmo assim o Senhor escolhe e separa para que ele possa capacitar. Em diversas pregações, Jesus traz verdades relacionadas a como é o estilo de vida de alguém que o segue e o que ele espera de seus seguidores, mesmo sabendo que muitos dos seus discípulos naquele momento não estavam dentro dessa régua. Muita coisa ainda precisava ser transformada dentro deles e o Senhor sabia que era só através do relacionamento com ele que essas coisas iriam ser transformadas. Então, isso nos evidencia o que a Bíblia nos diz, que o Senhor não escolhe pessoas prontas, até porque essa prontidão que às vezes a gente acha que precisa em relação às coisas do Senhor é uma prontidão que a gente não consegue alcançar sozinho. E eu ouso dizer que a gente nem sequer consegue alcançar por si só, no sentido de a gente estar pronto, mas sempre pronto no Senhor, sempre com o Espírito que está pronto. E a gente não precisa falar só de uma prontidão no nível intelectual ou de faculdades mentais, né? Pessoas que saibam discursar, pessoas que saibam pregar, pessoas que saibam cantar. Olhando ali para os discípulos, a gente vê que eles eram pessoas simples. Mas Deus também chamou pessoas letradas. Nós temos o exemplo de Paulo, que escreveu grande parte do Novo Testamento, sendo uma pessoa totalmente letrada, conhecedora, instruída, capacitada talvez na oratória, no discurso nas línguas, mas que também necessitava de uma transformação, de uma capacitação que só o Senhor poderia dar para ele. Então, o que fica é que o Senhor ele não nos escolhe com base nas nossas qualificações, naquilo que a gente pode oferecer para ele. Só que a grande curiosidade disso é que a gente sabe que o Senhor não olha para a aparência, a gente sabe que o Senhor não escolhe pessoas prontas, mas ainda assim essa insegurança e esse medo às vezes nos toma de tal forma que a gente não consegue ver outra coisa. E isso é um problema de vista, não de vista física, mas do que a gente enxerga com os olhos da fé. Porque a partir do momento em que a gente tira os olhos do Senhor, as inseguranças tomam conta. Todas as vezes em que eu me questionei quanto à minha capacidade em fazer algo que o Senhor me ordenou fazer, em algo que Ele confiou nas minhas mãos, todas as vezes que eu questionei isso, o Senhor me levou a de novo olhar para Ele. Ele me fez entender que eu estava olhando para o lugar errado, ou melhor, para a pessoa errada. Irmãos, a gente precisa entender a raiz dessa questão do medo, porque essa insegurança, ela vem do orgulho. A gente tem às vezes uma dificuldade de reconhecer o nosso próprio orgulho, mas ele é tão sutil que ele pode aparecer até numa coisa boa, que é o que o Senhor te ordenou. Por quê? Porque o orgulho, quando toma esse lugar e quer aparecer, a gente começa a pensar o que os outros vão pensar, o que vão achar de mim, como vão me ver, se eu errar aqui, se eu falar aquilo. E quando a nossa preocupação começa a ser como que a gente vai ser visto, como que a gente vai ser ouvido, de que forma vão falar da gente, essas inseguranças tomam conta. E aí a gente não se sente capacitado. Nós ficamos inseguros quando nós olhamos para nós mesmos. Porque nós somos falhos e caídos. E nós sabemos que a gente vai errar. Então, quando a gente começa a olhar para nós e as nossas incapacidades aparecem, a gente perdeu o foco do Senhor, daquele que é capaz, daquele que capacita. E aí a gente começa a entrar no lugar do ego de querer mostrar algo, de querer performar algo, sendo que não foi para isso que o Senhor nos chamou. E a gente precisa encarar o orgulho do nosso coração, porque ele muitas das vezes é a maior coisa que atrapalha o nosso caminhar com o Senhor. E quando a gente fala de encarar o orgulho, não é no sentido de que a gente não deve se aperfeiçoar nas coisas que o Senhor entregou pra gente. Se eu tenho que pregar, eu preciso estudar. Se eu vou cantar, eu preciso treinar. Não é um sentido de abandona tudo isso porque o Senhor capacita.
mas é no sentido de entender que a unção, o resultado daquilo que você está fazendo, ele não depende de você, ele não tá nas tuas mãos, tu não tem o controle disso. Porque você está dando a liberdade para que o Espírito Santo trabalhe. Então, aonde isso vai chegar, de que forma vai chegar, o que as pessoas vão pensar, independe, porque você está seguindo o que o Senhor te direcionou. E aí, é claro, a gente tem que estar alinhado com o Senhor. A gente tem que estar ouvindo a voz dele. A gente tem que estar se certificando de que a gente permanece ouvindo a ele e não as vozes do mundo, e não a nossa própria voz. Deus nos faz olhar de volta para ele. E aonde os nossos olhos têm que estar fitos sempre no Senhor Jesus. Porque à medida que a gente conhece e contempla ele, a gente é transformado de glória em glória e a gente alcança mais graça, mais unção para ser usado por ele. Então, quer lidar com essa insegurança? Quer lidar com esse medo? Reconheça o seu orgulho. Reconheça diante do Senhor o quanto você se preocupa com a opinião dos outros, com a forma com que os outros vão te ver ou falar sobre ti. E o quanto você precisa do Senhor para que Ele encha a sua mente da capacitação dEle e da graça dEle. Quando você começa a olhar para o Senhor e ver que Ele é capaz de tudo, você entende que você não precisa ser capaz. Desde que você ande segundo a vontade dEle, Ele vai operar através de você. Então eu quero terminar te dizendo o que diz em João 15, no verso 5, que diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo a gente não pode fazer nada. A gente é realmente incapaz, inseguro, inconsistente, todos esses ins possíveis. Mas no Senhor a gente pode fazer e a gente pode frutificar. Por isso permaneça nele, na videira verdadeira. Amém? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, envia para alguém que precisa ouvir essa mensagem. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!